A chuva mal havia cessado quando, vindo dos canaviais que margeiam o rio Aquidauana, um odor acre e metálico se espalhou, como ferro enferrujado sendo arrancado das entranhas da terra. 3 jovens pescadores que procuravam um bom lugar para lançar suas iscas, pararam de súbito. Sobre a superfície escura da água, algo flutuava lentamente, envolto num plástico grosso e preto. Parecia encará-los, mesmo sem olhos. Quando um deles se aproximou da margem e cutucou o embrulho com a ponta de uma vara de bambu, um líquido espesso e escuro vazou, e o cheiro nauseante invadiu-lhes a garganta. Havia um corte ali, uma forma que não deveria estar ali. Não pertencia a um animal, nem a ninguém que ainda quisesse ser reconhecido. Na noite seguinte, o motor de uma caminhonete parou sem acender os faróis atrás do curral da fazenda de Sérgio Almeida. Ouviu-se o tilintar de metal, um suspiro contido e o rangido de tábuas de madeira, como se cobrissem uma passagem secreta. Os vizinhos diriam que era apenas o gado inquieto. Mas o rio não mente. Ele sempre devolve o que os homens forçam para as profundezas. A alvorada na pequena Vila Esperança, no coração do Mato Grosso do Sul, sempre começava com o aroma de terra molhada e o canto dos galos em um coro desafinado. A neblina ainda pairava baixa sobre os pastos quando o sol, uma bola de fogo alaranjada, lutava para romper por entre as folhas dos ipês. Em meio a essa serenidade matinal, erguia-se a casa simples de tijolos aparentes de um criador de gado chamado Sérgio Almeida. Aos 43 anos, Sérgio era conhecido por sua simpatia, seu sorriso fácil e sua presença constante em todas as atividades da comunidade. Todos os dias, antes mesmo que o último sino da igreja soasse, ele já estava no curral. As 6 cabeças de gado Nelore que criava pareciam gordas e saudáveis, um testemunho de seu cuidado. Suas mãos, calejadas pelo trabalho duro, seguravam a pá com firmeza enquanto limpava o esterco, cantarolando baixinho uma moda de viola. O som dos animais bufando e da água escorrendo do balde criava a sinfonia tranquila da manhã. A sorte a gente não corre atrás, a gente só agradece que ela vem sozinha, era a frase que ele costumava dizer sempre que um vizinho reclamava da vida. Essas palavras simples, ditas com uma convicção serena, faziam com que muitos o respeitassem profundamente. Para os moradores de Vila Esperança, Sérgio era o exemplo do homem do campo, trabalhador, educado e sempre pronto para ajudar o próximo. Naquela manhã, como de costume, seu Ricardo, um agricultor idoso cuja casa não ficava longe, passou com a enxada no ombro. Sérgio, seu gado está cada vez maior. Daqui a pouco você vira o rei da carne na região, disse ele, rindo. Sérgio virou-se, enxugando o suor da testa. Amém, seu Ricardo. Se a colheita for boa, eu ajudo a consertar a estrada que leva pro seu sítio. Ah, se todos fossem como você, esta vila seria um paraíso, respondeu o velho, continuando seu caminho. Enquanto isso, na casa, sua esposa, Regina Almeida, preparava o leite fresco da ordenha matinal para vender na feira. Uma mulher de gestos suaves, ela mantinha a casa impecavelmente arrumada. No jardim, vasos de flores coloridas estavam dispostos com esmero, criando uma atmosfera acolhedora e pacífica. À primeira vista, a vida daquela família parecia perfeita. Seus 2 filhos, Nádia e Breno, cresciam saudáveis e alegres, frequentemente vistos jogando bola na estrada de terra em frente à casa, rindo sem preocupações. Contudo, por trás do rosto sereno de Sérgio havia algo inexplicável. Às vezes, ao entardecer, ele ficava parado por longos minutos em frente ao curral, o olhar fixo na direção de uma pequena mata de cerrado na extremidade da propriedade, um lugar onde a neblina costumava descer mais densa que o normal. Vários moradores já o tinham visto ali imóvel, como se esperasse por alguém que nunca chegava. Numa tarde, quando o sol já se inclinava para o oeste, Diogo Pereira, um jovem de 20 anos que morava na casa ao lado, chegou trazendo um fardo de feno. Seu Sérgio, o seu Ricardo mandou isso aqui. Disse que era para ajudar na ração. Sérgio sorriu calorosamente, um sorriso que parecia genuíno. Obrigado, Diogo. Você é mesmo um bom rapaz. Diogo colocou o feno perto do coxo, mas seus olhos captaram algo por um breve instante atrás da porta dos fundos do galpão de ferramentas.
Por uma fresta ele vislumbrou a silhueta de algo grande, talvez um freezer horizontal, coberto por uma lona preta. Não teve tempo de ver com clareza, pois Sérgio fechou a porta rapidamente. Desculpe, Diogo. Tem muito mosquito aí dentro. Melhor não entrar, disse ele, apressado. O tom de voz era normal, mas o sorriso parecia tenso, forçado. Diogo apenas assentiu, embora uma semente de curiosidade começasse a brotar em sua mente. A noite caiu depressa em Vila Esperança. O som dos grilos e o murmúrio distante do rio atrás da casa eram a canção de ninar habitual dos moradores. Mas para Regina, as últimas noites tinham sido diferentes. O marido saía cada vez mais tarde, com a desculpa de entregar carne encomendada para clientes na cidade grande em Campo Grande. Sempre que ela questionava, a resposta era a mesma. Para chegar fresquinha de manhã, Regina. O pessoal da cidade gosta da carne assim. Uma noite, ela o confrontou gentilmente. Sérgio, você tem saído muito tarde. Essas entregas não podem esperar até o amanhecer? Ele ficou em silêncio por um momento, antes de responder em voz baixa, se eu não entregar agora, eles procuram outro fornecedor. Regina não insistiu, mas em seu coração, uma sensação de inquietação a assombrava. Às vezes, ela acordava no meio da noite e ouvia o motor da caminhonete de Sérgio se afastando em direção ao oeste, a direção que levava àquela mata fechada. Nos dias seguintes, o comportamento de Sérgio tornou-se ainda mais estranho. Ele começou a recusar os convites para a ronda noturna da vizinhança ou para as reuniões da associação de moradores, algo que nunca fazia. Dizia que estava com muitas encomendas de clientes novos. E mais estranho ainda, o cachorro de seu Ricardo, geralmente calmo, agora latia insistentemente na direção do curral de Sérgio todas as madrugadas. Certa manhã, Diogo passou em frente à casa de Sérgio e sentiu um cheiro peculiar vindo de trás do curral. Não era o cheiro habitual de gado, mas um odor metálico e adocicado, como ferrugem misturada com algo rançoso. Ele pensou que talvez Sérgio estivesse abatendo um animal, mas não havia som algum. Apenas o ruído de algo pesado sendo arrastado lentamente, como tábuas de madeira cobrindo um buraco. Quando o sol já estava alto, Sérgio apareceu vindo dos fundos, carregando um balde grande. Suas mãos estavam sujas e sua jaqueta de couro, manchada de um vermelho escuro. O boi se machucou? Perguntou Diogo por impulso. Sérgio deu uma risada curta. Sim, caiu feio agora há pouco. Arranhou a perna. Estou limpando o ferimento. A risada, no entanto, soou oca. Diogo apenas sorriu sem jeito, mas sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um mau pressentimento que ainda não conseguia compreender. Os dias seguintes transcorreram normalmente na superfície. Sérgio continuava a cumprimentar a todos, a participar das rodas de tereré, a rir das brincadeiras das crianças na rua. Mas havia um brilho estranho em seus olhos sempre que alguém mencionava o rio que corria atrás de sua propriedade. Era como se houvesse algo que ele quisesse desesperadamente esconder ali. E quando a noite caiu novamente, Regina ficou à janela, observando as costas do marido desaparecerem na escuridão, montado em sua caminhonete. O vento trouxe um sussurro úmido da direção da mata. E pela primeira vez, ela rezou com a voz trêmula, pedindo que o segredo de Sérgio não fosse mais sombrio do que seus próprios pesadelos. Na noite seguinte, o ar em Vila Esperança estava mais úmido que o normal. O vento soprava lento desde a mata, trazendo o cheiro de terra molhada misturado a algo mais sutil, um odor de ferro, como sangue seco há muito tempo. Em sua pequena casa, Diogo Pereira revirava-se na cama, inquieto. Sua mente não parava de repassar a imagem da jaqueta de Sérgio manchada de escuridão. Por volta das 11 da noite, o som do motor de uma caminhonete soou novamente, vindo da casa de Sérgio. Diogo levantou-se em silêncio e afastou a cortina da janela. Por trás do tecido fino, ele viu a caminhonete de Sérgio avançar lentamente para os fundos da casa, em direção ao curral. Os faróis estavam apagados, mas sua silhueta escura era visível contra a névoa fina da noite. A curiosidade venceu o medo. Diogo pegou um casaco e uma pequena lanterna e saiu sem fazer barulho.
Ele deu a volta pela plantação de bananas ao lado de sua casa, buscando uma posição onde pudesse observar o curral sem ser visto. Por uma fresta entre as folhas largas, ele viu a porta do curral parcialmente aberta. Uma luz fraca iluminava o chão de terra batida. Minutos depois, ouviu-se o som de outro veículo parando na estrada de terra dos fundos. Os faróis também foram apagados, mas Diogo conseguiu distinguir a forma: um carro preto sem placa visível. 2 homens desceram. Cada um carregava uma caixa grande e cinzenta, parecida com um cooler de isopor. Eles caminharam rapidamente em direção ao curral. Sérgio saiu de dentro, vestindo a mesma jaqueta de couro e luvas de borracha. Eles não trocaram palavras em voz alta, apenas gestos com as mãos. Um dos homens abriu uma das caixas e Diogo vislumbrou um brilho frio refletido pela luz da lanterna. Sérgio assentiu rapidamente e em seguida levantou uma seção do assoalho de madeira no canto do curral. O som de metal rangendo foi ouvido, como uma porta pesada sendo deslizada. O coração de Diogo disparou. Sob o assoalho, ele viu uma luz fraca e ouviu o zumbido de um motor pequeno, talvez um gerador ou um sistema de refrigeração. Um porão, ele murmurou, quase sem voz. Um dos homens falou com a voz grave: rápido, não temos muito tempo. Sérgio respondeu de forma curta: calma. Tudo seguro. Podem descer. Diogo engoliu em seco. Queria recuar, mas seus pés, por instinto, avançaram meio metro. Naquele exato momento, um cachorro latiu ao longe. Um dos homens imediatamente apontou uma lanterna potente para os arredores. O facho de luz branca varreu o bananal e quase atingiu o rosto de Diogo. Ele se agachou rapidamente atrás de um tronco, prendendo a respiração. A luz parou bem à sua frente por alguns segundos que pareceram uma eternidade antes de se mover. Quando tudo voltou ao silêncio, Diogo recuou lentamente e depois correu o mais rápido que pôde de volta para casa. Sua respiração estava ofegante, o peito arfava. Ele fechou a porta com força e encostou-se na parede, o cheiro de terra úmida ainda impregnado em suas roupas. Na manhã seguinte, a vila parecia a mesma. As crianças iam para a escola, as mulheres cuidavam de suas hortas e Sérgio estava no boteco da esquina, conversando e rindo como sempre. Não havia nenhum sinal de que algo suspeito havia acontecido na noite anterior. Diogo observava de longe. O homem sorria, mas seu sorriso parecia frio, como de alguém acostumado a mentir. Naquela tarde, Diogo criou coragem e foi até o curral, com a desculpa de querer ajudar a alimentar o gado. Sérgio não recusou, pelo contrário, recebeu-o com simpatia. Ora, Diogo, que rapaz prestativo. Pode entrar, me ajude a limpar o coxo. Diogo fingiu naturalidade, mas seus olhos examinavam cada canto. O chão do curral estava limpo, limpo demais para um lugar com animais. No canto dos fundos, onde ele vira as tábuas serem levantadas, havia agora uma pilha de feno molhado. Um leve cheiro acre ainda pairava no ar, apesar de misturado com um aroma de sabão. Nossa, o chão foi lavado hoje? Perguntou Diogo cautelosamente. Sérgio parou por um instante antes de responder. Uma das vacas morreu de repente ontem à noite. Tive que abater aqui mesmo. O sangue espirrou para todo lado. Seu tom era neutro, mas ele não olhava diretamente nos olhos de Diogo. Diogo abaixou a cabeça, fingindo acreditar. No entanto, sabia que algo estava muito errado. Ao sair, seu olhar caiu sobre um balde perto da porta. Havia uma mancha vermelha escura na borda. A cor era intensa demais para ser sangue de animal. Ele engoliu em seco, controlando-se para não demonstrar pânico. Vou indo, seu Sérgio, disse ele rapidamente. Sérgio sorriu abertamente, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Obrigado, Diogo. Volte mais tarde, eu te dou um pouco de leite fresco. Assim que saiu, Diogo andou rápido, quase correndo. Em seu peito, o pressentimento agora se transformará em um medo real. O que quer que estivesse escondido sob aquele curral, ele tinha certeza de que não era mais um assunto de gado. Naquela noite, Vila Esperança estava envolta em uma escuridão densa. Não havia estrelas nem lua.
O silêncio era tão profundo que o estalar dos bambus atrás da casa soava como um alarme. Diogo Pereira sentou-se na beira da cama, com seu celular antigo nas mãos. A bateria estava totalmente carregada. Ele estava determinado a encontrar provas do que havia visto. Por volta das 11 e pouco, o som de motores voltou a ser ouvido, vindo da casa de Sérgio Almeida. Desta vez não era um, mas 2 carros. Diogo espiou pela janela. As luzes dos veículos estavam completamente apagadas. Ele viu a silhueta de 4 homens descendo, carregando caixas grandes. Sérgio apareceu na porta do curral, vestindo a mesma jaqueta de couro de antes. Falavam baixo, mas Diogo conseguiu ouvir algumas palavras. Ponto, estoque pronto. Enviar antes do amanhecer. Diogo pegou o celular, ativou a câmera e começou a gravar por trás da cerca de sua casa. Suas mãos tremiam. A luz fraca de uma pequena lanterna no curral tornava tudo embaçado, mas era o suficiente para capturar as figuras movendo algo dos carros para dentro. Após alguns minutos, o som da porta de metal se abriu novamente. O motor subterrâneo ligou e depois foi sumindo lentamente. Diogo prendeu a respiração. Ele queria se aproximar um pouco mais, mas de repente, um pequeno flash de luz da tela de seu celular refletiu na cerca de arame. Quem está aí? Uma voz grave vinda do curral quebrou o silêncio. Diogo entrou em pânico. Ele correu de volta para casa, sem sequer ter tempo de desligar a câmera. Passos pesados o perseguiam. Sua respiração falhava. O chão lamacento quase o fez cair. Ele atravessou o bananal, pulou a cerca de sua própria casa e fechou a porta com força. Do lado de fora, os passos pararam em frente à sua porta. Silêncio. Apenas o vento assobiando pelas frestas. Diogo ficou imóvel. Seu celular ainda estava gravando. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, os passos se afastaram. Ele olhou para a tela. A gravação estava escura, mas ouvia-se claramente a voz de alguém gritando. Peguem se o encontrarem, seguido pelo som de um objeto de metal caindo com força no chão. Diogo sentou-se encostado na parede, o corpo tremendo. Ele sabia que agora não era apenas uma testemunha, mas um alvo. Na manhã seguinte, seu rosto estava pálido. Ele não dormira. No boteco da vila, tentou agir normalmente, mas seus olhos não desgrudavam da casa de Sérgio. Estranhamente, a casa estava fechada. Nenhum som de gado, nenhuma atividade. Apenas uma coisa chamava a atenção: uma nova lona preta cobria toda a lateral dos fundos do curral. O Sérgio anda meio sumido, né? Comentou seu Ricardo. Deve estar doente, respondeu Diogo, mas em seu coração, ele sabia que Sérgio estava escondendo algo. À tarde, ele foi ao pequeno posto policial da vila para falar com o sargento Guedes, o responsável pela segurança local. Sargento, eu queria perguntar. Se a gente vir uma atividade suspeita à noite, para quem a gente liga? O sargento olhou para ele, desconfiado. Por quê? Você viu alguma coisa, Diogo? Diogo hesitou por um momento, depois balançou a cabeça. Não, só curiosidade. Ele não ousou falar mais. Se Sérgio tivesse conexões com gente poderosa, sua vida estaria em perigo. Naquela tarde, ao voltar para casa passando pelo riacho atrás da propriedade de Sérgio, o cachorro de seu Ricardo começou a latir furiosamente na direção da água. Diogo olhou. Entre as águas turvas, algo parecido com um grande saco preto estava preso em umas pedras. Ele se aproximou, mas antes que pudesse examinar, Sérgio apareceu de repente na beira da estrada. Diogo, chamou ele com um sorriso largo. Sozinho por aqui? Não fique perto do rio ao entardecer. É perigoso. Tem muita cobra. Seu tom de voz era amigável, mas seus olhos eram afiados, penetrantes. Diogo recuou lentamente. Sim, senhor. Só estava de passagem. Ótimo. Cuidado, hein? Diogo foi embora sem olhar para trás. Ao chegar em casa, ele assistiu à gravação da noite anterior mais uma vez. Desta vez, aumentou o volume ao máximo.
Entre o som dos passos e o atrito do metal, ouviu-se vagamente a voz de Sérgio dizendo: "Desce rápido, não pode molhar. Essa é a encomenda do hospital." Diogo ficou olhando para a tela do celular por um longo tempo. As palavras "encomenda do hospital" ecoavam em sua cabeça. Ele sabia que o que quer que estivesse acontecendo, já havia ultrapassado todos os limites. Naquela noite, ele enviaria a gravação anonimamente. Mas antes que pudesse fazê-lo, ouviu ao longe o som de uma caminhonete parando em frente à sua casa. Um som que ele conhecia muito bem. O som da caminhonete de Sérgio Almeida. O motor da caminhonete parou bem em frente à sua casa. Diogo prendeu a respiração. Pela fresta da janela, ele viu Sérgio Almeida descer, segurando o capacete em uma mão. Seu rosto parecia calmo, mas seus olhos varriam os arredores, como se procurassem por algo. "Diogo", chamou ele em um tom amigável. "Ainda acordado?" "Trouxe leite fresco. Acabei de tirar." Diogo ficou paralisado atrás da porta. A voz soava tão cordial como sempre, mas por alguma razão, desta vez parecia gélida. Após alguns segundos, ele criou coragem para responder: "Sim, seu Sérgio." "Um momento." Ele abriu a porta apenas uma fresta. Sérgio sorriu, estendendo uma garrafa de vidro com leite branco. "Aqui para você. Disseram que você gosta." "Ah, obrigado, seu Sérgio." "Não precisa agradecer. Gosto de ver jovens trabalhadores como você." Houve um silêncio. Apenas o som dos grilos lá fora. Sérgio encarou o rosto de Diogo por alguns segundos a mais do que o normal. O sorriso permanecia em seus lábios, mas seus olhos eram cortantes. "Dormiu bem ontem à noite?" A pergunta o atingiu como uma faca. Diogo quase perdeu a voz. "Sim." "Dormi, por quê?" "Nada não. É que eu vi os cachorros latindo muito na direção da sua casa. Pensei que você tivesse visto algum ladrão." Diogo tentou rir. "Deve ter sido um gambá, seu Sérgio." Sérgio também riu, uma risada curta, e deu um tapinha no ombro de Diogo. "É, pode ser. Tome cuidado, Diogo. As noites por aqui às vezes escondem coisas estranhas." Depois que Sérgio foi embora, Diogo trancou a porta com força. A garrafa de leite ainda estava em sua mão. Ao colocá-la sobre a mesa, seus olhos notaram algo. Havia uma pequena mancha vermelha no gargalo da garrafa, como sangue seco. Ele imediatamente jogou o conteúdo na pia e lavou as mãos repetidas vezes, mas a sensação de frio em sua pele não desaparecia. Na manhã seguinte, Diogo decidiu que precisava agir. Ele foi a uma pequena lan house na beira da estrada principal e enviou o vídeo de seu e-mail anônimo para o endereço da Polícia Civil do Estado. Em uma mensagem curta, ele escreveu: "Por favor, investiguem a fazenda de Sérgio Almeida em Vila Esperança. Há atividades suspeitas, incluindo a entrega de encomendas para um hospital. Não posso me identificar, minha vida corre perigo." Depois de enviar, ele saiu imediatamente. O céu começava a ficar nublado. No caminho de volta, a caminhonete de Sérgio passou na direção oposta. Seus olhares se cruzaram por um instante. Sérgio sorriu. Mas Diogo sentiu como se o homem soubesse exatamente o que ele acabará de fazer. À noite, a tensão aumentou. A luz da casa de Diogo começou a piscar. Do lado de fora, ele ouviu passos lentos passando pelo portão. Ele apagou a luz e espiou pela janela. Duas sombras estavam paradas em frente à casa de Sérgio, conversando rapidamente. Uma delas apontou na direção da casa de Diogo. Seu peito apertou. Ele recuou lentamente, pegou o celular e ativou o gravador de voz. Mas ao se dirigir para a porta dos fundos, ouviu batidas fortes na porta da frente. Toque, toque. "Diogo, abre aqui, sou eu." A voz de Sérgio soava suave, mas Diogo sabia que por trás daquele tom havia uma ameaça velada. Ele não respondeu. "Diogo, eu sei que você é um rapaz honesto. É ruim quando há mal-entendidos entre vizinhos", continuou Sérgio. As batidas ficaram mais fortes.
Vamos, saia um pouco. Só quero conversar. Diogo prendeu a respiração, abraçando o celular. As batidas pararam. Silêncio. Mas pela janela dos fundos, ele viu a sombra de alguém contornando sua casa. Ele se abaixou, arrastando-se para debaixo da mesa e esperou. 5 minutos, 10 minutos. Nenhum outro som. Quando teve certeza de que eles haviam partido, Diogo espiou para fora. A rua estava deserta. Mas no portão de madeira da frente, ele viu um arranhão feito à faca, formando uma pequena frase: "Veja, mas fique quieto." As mãos de Diogo tremiam. Ele sabia que Sérgio agora não apenas suspeitava, mas o estava avisando. Ao longe, o som de um trovão ecoou. A chuva começou a cair forte, encharcando a vila. Diogo olhou na direção do curral de Sérgio, que mal se via através da cortina de água. Uma pequena luz lá dentro ainda estava acesa, fraca e piscando, como um olho vigiando na escuridão. E naquela noite, pela primeira vez, ele percebeu que, independentemente do que revelasse, sua vida nunca mais seria a mesma. A chuva caía sem trégua desde a madrugada. Os relâmpagos ocasionalmente iluminavam o curral de Sérgio Almeida, revelando suas paredes de madeira molhadas e gastas. Dentro de casa, Regina Almeida estava sentada sozinha na sala. O marido não voltava desde a noite anterior. O celular de Sérgio, que ela costumava ouvir tocar, agora estava desligado. Seus filhos, Nádia e Breno, já dormiam, mas Regina não conseguia fechar os olhos. A inquietação que guardara por meses agora se transformará em um medo palpável. Havia algo errado, e ela sabia que não era mais apenas um pressentimento. Ela se levantou, pegou uma lanterna e caminhou lentamente em direção ao galpão dos fundos, o lugar onde Sérgio a proibira de entrar nos últimos meses. Sempre que ela perguntava, a resposta era curta: muitas ferramentas afiadas, é perigoso. Mas naquela noite, seu medo foi superado pela necessidade de saber. Assim que a porta do galpão se abriu, um cheiro forte invadiu o ar, uma mistura de metal, sangue e produtos químicos. A luz da lanterna iluminou uma longa mesa de metal. Sobre ela, uma lona azul manchada de escuro. Regina engoliu em seco. Aproximou-se lentamente. No canto da mesa, havia um grande freezer horizontal branco com uma inscrição em letras garrafais na tampa: "Órgãos humanos, frágil." Suas mãos tremeram. Ela abriu a tampa do freezer 1 centímetro e imediatamente conteve um grito. Dentro, empilhados, havia sacos plásticos transparentes contendo órgãos humanos. Alguns ainda pareciam frescos, outros já estavam azulados. Sua respiração falhou, seu corpo quase desabou. Ela fechou a tampa e recuou, cambaleante. As lágrimas escorriam sem controle. Em sua cabeça, todas as peças do quebra-cabeça que ela havia ignorado agora se encaixavam com uma clareza terrível: as saídas noturnas de Sérgio, o cheiro metálico em suas roupas, a lona no curral. Nada era coincidência. O som de passos do lado de fora a fez sobressaltar. Ela rapidamente apagou a lanterna e se escondeu atrás de uma prateleira de madeira. A porta do galpão se abriu lentamente. Sérgio entrou, trazendo uma capa de chuva molhada e uma pequena lanterna na mão. Seu rosto estava tenso. Seus olhos foram diretamente para o freezer. Ele olhou ao redor e soltou um suspiro pesado. "Eu sei que você está aí, Regina." Sua voz era neutra, mas clara. Regina prendeu a respiração. "Por que você não consegue ficar quieta?" "Eu já disse que tudo isso é pela nossa família." Seus passos se aproximavam. Regina cobriu a boca para não fazer barulho, mas seu pé acidentalmente esbarrou em um balde vazio. O tilintar de metal quebrou o silêncio. Sérgio virou-se rapidamente. Em um segundo, a lanterna foi apontada para a prateleira onde Regina estava escondida. "Saia!" ele gritou. Regina apareceu, o rosto banhado em lágrimas. "Sérgio! O que você está fazendo?" "Meu Deus, o que é tudo isso?" Sérgio a encarou por um longo tempo, depois baixou a cabeça. Sua voz tremeu. "Eu não tive escolha, Regina. Eles precisam dos órgãos."
Eu só sou o intermediário. Eu não mato ninguém. Eu só entrego. Só entrega? Regina chorou histericamente. Você tem noção do que está vendendo? Isso não é gado, Sérgio. São pessoas. Sérgio agarrou os cabelos, frustrado. Eu não queria. Mas se eu parar, eles vêm até esta casa. Eles pegam nossos filhos. Silêncio. Apenas o som da chuva no telhado. Regina abraçou a si mesma, o medo misturado com a pena. Você foi longe demais, Sérgio. Isso não tem perdão. Sérgio a olhou com olhos vazios. Você quer denunciar? Vá em frente. Mas se você abrir a boca, todos nós morremos primeiro. Regina ficou em silêncio. Aquelas palavras não soaram como uma ameaça, mas como uma realidade amarga. Ela sabia que Sérgio não era mais o homem que conhecera. Ele havia se transformado, aprisionado em algo muito maior que ele. Sérgio fechou o freezer lentamente e olhou para Regina. A partir de hoje, não pergunte mais nada. Eu vou resolver tudo. Ele saiu, deixando Regina caída no chão do galpão. Quando a porta se fechou, ela olhou para o freezer mais uma vez. As lágrimas se misturavam com as gotas de chuva que vazavam pelo telhado. Em seu coração ela sabia que se ficasse em silêncio, esse pecado continuaria. Mas se falasse, talvez sua família inteira desaparecesse. E lá fora, Diogo, que acabará de voltar da lan house, viu a luz de uma lanterna se movendo no galpão de Sérgio. Ele sabia que algo acabará de acontecer e que a tempestade ainda não havia realmente começado. Na manhã seguinte, a chuva havia parado, mas o ar continuava pesado. A terra estava encharcada e um cheiro úmido e opressivo pairava no ar. Diogo Pereira sentou-se na varanda de sua casa com os olhos cansados. Ele não dormira. A denúncia enviada à polícia ainda não tivera resposta, mas ele estava certo de que mais cedo ou mais tarde, as autoridades chegariam. O que ele não sabia era quanto tempo lhe restava antes que Sérgio descobrisse tudo. Ao longe, ele viu Sérgio caminhando em direção à venda do vilarejo com um rosto sério, sem o sorriso habitual. Sua jaqueta de couro era a mesma, mas seus passos pareciam hesitantes. Diogo tentou se acalmar, fingindo estar ocupado consertando sua motocicleta no quintal. No entanto, quando Sérgio passou em frente à sua casa, ele parou por um instante e o encarou. Foram apenas alguns segundos, mas o suficiente para fazer o coração de Diogo disparar. O olhar era frio, afiado e parecia saber de algo. Enquanto isso, em sua casa, Regina Almeida estava sentada na sala com as mãos trêmulas. Ela ainda não conseguia esquecer o que vira no galpão. Toda vez que fechava os olhos, a imagem do freezer branco reaparecia. Ela sabia que não podia continuar em silêncio, mas também temia que, se agisse de forma imprudente, Sérgio pudesse perder o controle. Por volta do meio-dia, Regina criou coragem e foi encontrar Dona Marta, uma velha amiga que morava no outro extremo da vila. Sentaram-se na pequena cozinha, tomando café. Marta, preciso te contar uma coisa, mas por favor, não diga a ninguém, disse Regina com a voz trêmula. Dona Marta assentiu. Você parece pálida. O que foi? Regina respirou fundo. Estou com medo, Marta. O Sérgio não é mais o homem que eu conhecia. Ela contou tudo, sobre o freezer, as ameaças, o sangue e o cheiro de metal em suas roupas todas as noites. O rosto de Dona Marta empalideceu. Meu Deus, Regina, você tem que chamar a polícia. Isso é muito sério. Regina baixou a cabeça, as lágrimas caindo sobre a mesa. Eu sei, mas se ele souber que eu abri a boca, meus filhos podem se tornar as vítimas. Enquanto as duas mulheres conversavam em voz baixa, à distância, um homem de chapéu preto as observava. De trás de uma plantação de mandioca, ele pegou um celular, descou um número e falou baixinho. Chefe, acho que a esposa dele está prestes a ceder. A voz do outro lado respondeu de forma curta, vigia. Não a deixe sair da vila. No final da tarde, Diogo recebeu uma mensagem anônima no mesmo e-mail. Recebemos seu vídeo. Não haja por conta própria. Agiremos esta noite.
Fique em silêncio e observe. Diogo ficou olhando para a tela por um longo tempo. Havia um misto de alívio e medo. Ele sabia que naquela noite talvez tudo mudasse. A noite chegou lentamente. A chuva voltou a cair, desta vez mais forte. De sua casa, Diogo viu o mesmo carro preto parar em frente ao curral de Sérgio. Os faróis estavam apagados. 4 homens desceram apressadamente. Sérgio saiu para recebê-los. Conversaram brevemente e depois abriram a porta do galpão. No mesmo instante, vindos da estrada principal, 2 carros sem identificação avançaram lentamente. Eram policiais à paisana. Diogo prendeu a respiração, observando por trás da cortina enquanto os policiais se espalhavam silenciosamente pelo campo. À distância, luzes de lanternas começaram a se mover, aproximando-se do curral. Dentro do galpão, Sérgio estava assinando um pedaço de papel sobre a mesa de metal. Depois que isso acabar, eu paro. Encontrem outra pessoa, disse ele sério. O homem de terno preto à sua frente o encarou. Parar não é uma opção, Sérgio. Você conhece as consequências. Sérgio o encarou de volta com os olhos vermelhos. Eu não me importo. Antes que o homem pudesse responder, ouviu-se um grito alto do lado de fora. Polícia! Não se movam. A porta do galpão foi arrombada. Lanternas iluminaram os rostos surpresos. O homem de terno tentou fugir, mas um tiro de advertência o deteve. Sérgio ficou parado, com as mãos para o alto, o rosto pálido. Do lado de fora, os moradores começaram a sair de suas casas. A chuva não havia parado, mas eles se aglomeravam na beira da estrada, olhando na direção do curral. Diogo observava de longe, o corpo tremendo entre o alívio e o horror. Ele viu Sérgio ser algemado e levado para fora sob a chuva. O rosto do homem estava vazio, sem resistência. No entanto, o que fez Diogo nunca esquecer foi uma coisa. Quando Sérgio passou por ele, olhou por um instante e disse em voz baixa, quase inaudível em meio à chuva: "Você acha que isso acabou?" E naquela noite, no meio do temporal, Diogo percebeu que a batida policial não era o fim, mas o começo de algo muito mais sombrio. A noite da batida policial abalou toda a Vila Esperança. Na manhã seguinte, a notícia da prisão de Sérgio Almeida se espalhou como fogo em pasto seco. Os moradores se aglomeravam em frente à sua casa, agora isolada por uma fita amarela da polícia. O cheiro de metal e lama ainda vinha do curral. Dentro do galpão, peritos forenses trabalhavam, removendo o grande freezer que continha órgãos humanos conservados. Diogo Pereira observava de longe, o corpo fraco. Ele não conseguia acreditar que suas suspeitas eram tão terrivelmente reais. O policial à paisana que liderou a operação, o delegado Bruno Ramalho, aproximou-se dele. "Você é o Diogo?" Diogo assentiu lentamente. "Obrigado. Sua denúncia salvou muitas vidas." "Mas isso é só o começo", disse o delegado sério. "Precisaremos do seu testemunho." Diogo engoliu em seco. O seu Sérgio disse que isso não tinha acabado. O que ele quis dizer? Bruno olhou para o galpão. "Você vai entender. Pessoas como Sérgio são apenas peões. Há alguém muito maior por trás disso." Enquanto isso, Regina Almeida estava sentada no posto policial da vila com os olhos inchados. Desde que o marido fora preso, ela não tivera coragem de voltar para casa. "Eu só quero que meus filhos fiquem seguros", sussurrou ela para Dona Marta, que a acompanhava. Mas em seu coração, algo permanecia inacabado, um misto de culpa, perda e um medo que não ia embora. À tarde, o delegado Bruno chamou Diogo à delegacia para prestar depoimento. Na pequena sala, Diogo explicou tudo o que vira. O carro preto sem placa, os homens de terno, as caixas com rótulos e o envolvimento de Sérgio. Depois de ouvir atentamente, Bruno olhou para um de seus oficiais. "Encontramos transferências bancárias regulares para a conta do Sérgio. O remetente é um médico de Campo Grande chamado Dr. Heitor Vasconcelos. Os valores chegam a dezenas de milhares de reais por semana." Diogo ficou chocado. "Então é verdade."
Isso não era coisa só daqui. Bruno assentiu. Acreditamos que essa rede envolve um grande hospital particular. Sérgio era apenas o fornecedor. Os órgãos eram enviados por uma rota logística, camuflados como carne de boi congelada. Em um quadro branco na sala de investigação, linhas vermelhas conectavam as fotos de Sérgio, do doutor Heitor e de um homem chamado André, o líder da operação no galpão, agora foragido. Bruno apontou para a foto dele. Este é o cérebro da logística. Um ex-intermediário médico demitido por um caso de suborno em transplantes. Agora ele comanda um negócio ilegal com médicos que precisam de órgãos rapidamente para pacientes ricos. Diogo ficou em silêncio. A imagem de Sérgio, que antes sorria todas as manhãs, agora era parte de uma cadeia de escuridão. Ele sabia de tudo isso, delegado? Ele sabia o suficiente, respondeu Bruno. Mas precisamos provar até onde ia seu envolvimento. Naquela noite, a polícia investigou o hospital mencionado por Diogo na gravação. No subsolo do almoxarifado, encontraram uma câmara fria com o código DS-14, contendo órgãos humanos falsamente rotulados como material de pesquisa animal. Os documentos de envio indicavam a origem, a fazenda de Sérgio Almeida, Vila Esperança. A notícia fez a imprensa nacional descer ao local. Repórteres lotaram as ruas da vila. Câmeras de TV focavam nos moradores que ainda não acreditavam. O Sérgio era um homem bom, disse seu Ricardo, tremendo. Ele me ajudou quando minha lavoura foi destruída. Como ele poderia estar envolvido nisso? Mas as evidências falavam por si. Em meio ao caos, Regina observava de longe, abraçando seus filhos com força. Ela sabia que Sérgio era culpado, mas em seu coração, ainda via o marido como o homem que um dia lutou pela família. Ela apenas sussurrou, que Deus o perdoe. Alguns dias depois, Diogo recebeu uma ligação do delegado Bruno. Vamos transferir o Sérgio para Campo Grande para uma investigação mais aprofundada. Cuidado, Diogo. O tal de André ainda está foragido, e tememos que ele não fique quieto com você sendo a principal testemunha. O medo antigo voltou a apertar seu peito. Ele sabia que a sombra ainda não havia desaparecido. Naquela noite, enquanto voltava para casa por uma rua deserta, seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você falou demais. O rio ainda não terminou de contar sua história. Diogo parou, olhando para a tela piscando. Ao longe, o som da água do rio soava calmo, um murmúrio sereno que agora parecia um sussurro de ameaça. A noite pareceu mais longa que o normal. Após a mensagem de ameaça, Diogo Pereira não conseguiu dormir. Ele olhava para a tela do celular repetidamente, esperando que fosse apenas uma brincadeira. Mas no fundo sabia que alguém o estava vigiando. Lá fora, o vento soprava e o som do rio parecia um murmúrio assustador. Na manhã seguinte, Diogo relatou o ocorrido ao delegado Bruno. O policial ouviu com um rosto sério. Já esperávamos por isso, disse Bruno. André não vai ficar parado. Ele certamente tentará eliminar todas as testemunhas. Diogo engoliu em seco. Então, o que eu faço? Continue sua vida normalmente. Não faça nada diferente. Vamos designar um agente para vigiá-lo à distância. Mesmo assim, a sensação de segurança nunca mais voltou. Toda vez que Diogo saía de casa, sentia olhos o seguindo. 2 vezes, viu uma motocicleta preta parada no final da rua, o condutor usando um capacete que cobria todo o rosto. Certa vez, encontrou um envelope branco na porta de casa. Dentro, uma foto sua conversando com a polícia. Abaixo, uma frase escrita à mão: pare antes que seja tarde demais. O medo se transformou em uma pressão constante. Mas Diogo sabia que não podia recuar. Ele vira a verdade, e a verdade precisava ser resolvida, mesmo que custasse sua própria vida. Enquanto isso, em Campo Grande, a investigação sobre o hospital onde o Dr. Heitor trabalhava começou a se aprofundar. O delegado Bruno e sua equipe encontraram provas de transferências de uma empresa de logística para a conta pessoal do médico. Os documentos de remessa, disfarçados de carne para pesquisa,
eram acompanhados de notas sobre a temperatura específica para armazenamento de órgãos humanos. Naquela noite, algo aconteceu no hospital. Uma enfermeira que havia fornecido informações secretas foi encontrada morta no estacionamento subterrâneo. O corte em seu pescoço era preciso, profissional. A polícia concluiu que foi um assassinato cometido por alguém experiente. A notícia deixou Diogo ainda mais inquieto. Ele tinha certeza de que André estava limpando os rastros. Sua suspeita se confirmou 2 noites depois. Por volta das 11, Diogo voltava de uma reunião na associação de moradores. A rua estava deserta. Ao fazer uma curva, uma luz de motocicleta de repente se apagou à sua frente. Uma sombra se ergueu no meio da estrada. Diogo Pereira, uma voz grave soou. Diogo se endireitou. Quem é você? O homem avançou, o rosto coberto por uma máscara. Você sabe demais. Antes que Diogo pudesse reagir, o homem brandiu uma barra de ferro em direção à sua cabeça. Diogo se abaixou. A barra atingiu uma árvore. Ele correu em direção a um canavial. Sua respiração falhava. O chão escorregadio o fez tropeçar, mas ele continuou, ouvindo os passos pesados atrás dele. De repente, de outra direção, uma lanterna se acendeu. Uma voz alta ecoou: polícia! Solte a arma. O homem mascarado se virou, mas era tarde demais. 2 policiais à paisana surgiram, apontando suas armas. Em segundos, ele foi imobilizado. Diogo, ofegante, sentiu os joelhos tremerem. O delegado Bruno se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Nós montamos uma isca. Sabíamos que eles o atacariam. Quem é ele? Perguntou Diogo. Bruno olhou para o homem. O nome dele é Renato. Ex-técnico do Hospital Vida Plena. Homem de confiança de André. Quando a máscara foi removida, o rosto de Renato era jovem, mas seus olhos estavam vazios. Ele apenas deu uma risada baixa e rouca. Vocês acham que venceram? O André ainda está por aí. E vocês não sabem quem realmente estão enfrentando. A frase ficou suspensa no ar. Naquela noite, depois que Renato foi levado, Diogo ficou parado na beira da estrada, olhando para o rio que fluía lentamente. Ele sabia que ainda havia algo correndo sob a superfície, algo maior, mais escuro e que ainda não havia terminado. A sala de interrogatório na delegacia de Campo Grande parecia sufocante. Diante de Renato, o delegado Bruno o encarava. No canto, Diogo estava presente como testemunha. Certo, Renato, disse Bruno. Para quem você trabalha de verdade? O André é apenas um intermediário, não é? Renato sorriu de lado. Se eu responder, você acha que eu estarei vivo amanhã? Se você ficar calado, também não viverá muito, retrucou Bruno. Mas se falar, podemos protegê-lo. Renato suspirou. O André não é o chefe. Ele é apenas um coletor, como Sérgio. Acima dele, há outra pessoa. Alguém que vocês chamariam de... o dono. O nome dele é Dr. Heitor Vasconcelos. Todas as transações, todas as remessas, todos os documentos do hospital. Ele controla tudo. Nós apenas executamos. Você tem provas? Perguntou Bruno. Renato assentiu. Está no antigo servidor do hospital. O André mantinha uma cópia de tudo lá, caso o doutor Heitor o traísse. Bruno se levantou imediatamente. Vamos para lá agora. 3 horas depois, a equipe da polícia chegou ao hospital. Uma equipe de peritos de tijolos esperava no subsolo, onde ficava o servidor. Assim que a porta de metal foi aberta, um ar frio os recebeu. A equipe rapidamente começou a trabalhar, invadindo o sistema de segurança. Os primeiros 5 minutos correram bem, até que de repente o monitor piscou e uma mensagem automática apareceu: acesso não autorizado detectado. Exclusão de dados em 30 segundos. Ele sabe que estamos aqui, gritou um dos técnicos. Copiem todos os arquivos importantes agora, ordenou Bruno.
Os dedos dos técnicos voaram pelo teclado. 20 segundos. 15. 10. Transferência concluída, delegado. Segundos depois, a tela ficou preta. Os arquivos recuperados mostravam uma lista de pacientes ricos, datas de cirurgias e o código DS14, o mesmo encontrado no galpão de Sérgio. Um dos últimos arquivos continha uma lista de pagamentos com a coluna transferir para a conta pessoal, Dr. HV. Era o suficiente para incriminar o Dr. Heitor. No entanto, antes que pudessem sair, um policial recebeu uma mensagem de rádio. Delegado, encontramos um carro queimado nos arredores da cidade. Há um corpo dentro, provavelmente André. Bruno olhou para a tela vazia. Ele foi silenciado, murmurou. Alguém está fechando todas as pontas. Quando Diogo saiu da delegacia quase ao amanhecer, o ar frio atingiu seu rosto. O céu ainda estava escuro, mas uma fina linha de luz surgia no leste. Uma determinação cresceu dentro dele. Se a polícia não pudesse alcançar tudo, ele mesmo buscaria a verdade. E à distância, no último andar do hospital, alguém observava através de uma janela de vidro. Doutor Heitor, com um leve sorriso no rosto, fechou lentamente a cortina. O amanhecer mal havia rompido em Campo Grande, mas o Hospital Vida Plena já estava sob forte vigilância. No último andar, em sua sala, o Dr. Heitor Vasconcelos, impecavelmente vestido de branco, olhava a cidade. Em sua mesa, uma xícara de café ainda fumegava. Na tela do laptop, a manchete de um portal de notícias dizia em letras garrafais: quadrilha de tráfico de órgãos desmantelada. Principal suspeito ainda foragido. Doutor Heitor sorriu. Foragida só para quem é pego, sussurrou ele. Enquanto isso, na delegacia, o delegado Bruno preparava o mandado de prisão. As provas digitais eram suficientes, mas o problema era que o médico tinha uma vasta rede de contatos. Se errarmos o passo, ele escapa, disse Bruno. Vamos prendê-lo esta noite, discretamente. Inesperadamente, Diogo apareceu. Delegado, recebi uma mensagem anônima. Diz que o doutor Heitor vai mover todas as provas esta noite, por um galpão de logística na periferia. Tem certeza? Perguntou Bruno. Diogo assentiu. A mensagem veio da conta antiga do Renato, antes de ele ser transferido. Bruno ponderou. Se for verdade, é nossa última chance. Mas o risco é enorme. Os homens do Heitor estarão armados. Diogo encarou. Eu vou junto. Preciso ver isso terminar. Naquela noite, 2 carros da polícia sem identificação seguiram para o galpão. A chuva fina deixava a estrada escorregadia. À distância, a luz do galpão era fraca. Homens de uniforme preto moviam caixas para um caminhão refrigerado. Alvo à vista, sussurrou um policial. Vamos esperar o caminhão sair para cercar, ordenou Bruno. No entanto, antes que pudessem agir, uma pequena explosão foi ouvida. Uma porta lateral do galpão foi arrombada por dentro. De lá, saiu o doutor Heitor, o rosto tenso, escoltado por 2 homens armados. Ele caminhava rapidamente em direção ao caminhão. Ele está ali, gritou Diogo sem perceber. Tarde demais. Um dos guardas atirou. A bala atingiu a parede a centímetros da cabeça de Diogo. A polícia revidou. O som de tiros quebrou a noite. Protejam o Diogo. Peguem o Heitor vivo, gritou Bruno. Diogo se escondeu atrás de uma pilha de caixotes, o coração disparado. Ele viu o doutor Heitor subir no caminhão, tentando fugir. Sem pensar, Diogo saiu do esconderijo, correu e saltou para a lateral do caminhão, que já estava em movimento. Com o resto de sua força, ele se agarrou à porta traseira. Dentro, viu as mesmas caixas brancas do curral de Sérgio. Doutor Heitor se virou, o rosto calmo apesar do suor. Você não deveria ter se metido, rapaz. Diogo rangeu os dentes. Você é quem deveria parar de tratar pessoas como mercadoria. O caminhão balançou em uma curva.
Diogo caiu. Enquanto o doutor Heitor sacava uma arma, o som das sirenes da polícia ficou mais alto. Bruno e sua equipe haviam bloqueado a saída. O doutor Heitor tentou manobrar, mas o caminhão derrapou na pista molhada e bateu na cerca do galpão. Uma forte colisão ecoou, e pequenas chamas começaram a surgir no motor. Diogo se arrastou para fora. A polícia cercou o caminhão. O doutor Heitor foi retirado já algemado, o rosto sem qualquer remorso. Você acha que venceu? Disse ele friamente para Bruno. Existem muitos como eu. O mundo precisa, e sempre haverá quem venda. Mas não nesta terra, respondeu Bruno, encarando-o. A noite terminou com o som de sirenes e o cheiro de gasolina queimada. Diogo sentou-se na beira da estrada, o corpo tremendo. Bruno se aproximou. Você fez mais do que o suficiente. Dias depois, a notícia oficial foi divulgada. Doutor Heitor Vasconcelos fora preso. A maior rede de tráfico de órgãos do estado fora desmantelada. Mas para Diogo, o fim parecia vazio. Em frente ao túmulo de Sérgio Almeida, ele estava sozinho, segurando um ramo de flores silvestres. Na lápide sem nome, ele sussurrou: acabou, Sérgio. Mas este pecado será um aviso para todos nós. O vento soprava suavemente.